Já tô aqui. Boa noite, Taiciane. Boa noite, Ana. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Natália. Sejam bem-vindas. Boa noite, Eline. É isso mesmo? Boa noite, Solange. Merelle por aqui. Já voltei os stories pra ver se estava errado. Não, calma. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduarda, Iva, Marcela por aqui. Então hoje a gente vai falar Rosângela também. Que legal, tá todo mundo aqui assistindo. Adriana, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é precificação. Deixa eu ajeitar aqui. Precificação é um tema muito sensível, que eu sei que é uma dúvida até de quem já está no house cleaning há mais tempo. Então é um tema que a gente precisa começar a falar aqui com muita atenção e hoje eu vou falar de temas relacionados à precificação também que vocês precisam estar aware, né, que se fala em inglês, estar cientes, que é muito importante e que eles se atrelam à precificação, tá? Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem certeza do preço da sua limpeza? Tem certeza que está cobrando ali certinho? Quero saber de vocês, como é que vocês têm certeza? Não, realmente eu sei quanto eu cobro, eu sei os meus gastos, então eu cobro corretamente do cliente. Quem aí? Olha, Kenneth, G. Esse pessoal eu já conheço todo. Rose. Saudade, Rose. Jéssica não tem certeza de quanto cobra. É meu caso já velha no assunto, mas não sei dar o preço. Isso aí, porque não é um tema que a gente realmente arruma uma fórmula mágica e cobra, né? Se fosse assim, estava muito simples, né? Você bastava colocar na internet e já tinha resposta. Então é esse assunto que a gente vai começar a falar aqui para a gente entender como se forma o preço, por que a gente tem que cobrar corretamente. Eu gosto sempre de trazer uma historinha antes da gente ir para a parte prática do negócio. Eu gosto, quando a gente fala de preço, eu gosto de trazer a história aqui do Steve Jobs, que uma vez perguntaram para ele por que os produtos da Apple eram tão caros. E ele falou que os produtos não eram caros, porque através dos produtos deles as pessoas tinham, né, da Apple, tinham confiança, ganhavam status e tinham muito prazer em utilizar aquele produto. Ou seja, não era o valor em si de um celular, né? O celular antes tinha vários, mas o produto em si tinha um monte de valor ali agregado. Então isso é importante quando a gente pensa em precificação. Se precificação fosse uma coisa exata, você estaria cobrando praticamente a mesma coisa de uma empresa gigante, e não é isso que acontece. A limpeza, assim como também a venda de produtos, ela pode se tornar uma venda de commodity. Quem mexe aqui com investimento sabe que commodity é quando você não consegue alterar muito o preço do produto. Vou dar um exemplo. Se você tem uma plantação de soja, uma plantação de feijão, você vai ter que respeitar um limite ali de preço, você vai ter que ser conduzido a vender naquele preço base. Você não tem muito para onde fugir. O que vai alterar isso? A marca do feijão. Então, se você vai lá, pega o mesmo feijão, o mesmo grão, embala com marcas diferentes, aí sim você vai conseguir vender em preços diferentes. Porque até plantar o feijão, até colher, eles estão valendo praticamente a mesma coisa. Então, depois disso, que tem todo o envolvimento de marca, de propaganda, né, de elaboração ali do plano de negócios, aí sim que o feijão muda de preço. Tá? Então, a princípio, a gente não pode entender a limpeza como uma commodity. Não é algo que a gente consegue tabelar o preço e todo mundo vai cobrar a mesma coisa, porque cada empresa tem um valor diferente, cada empresa tem um custo diferente também, mas principalmente o valor que você está passando para o cliente. Então, você vê pessoas, né, eu tenho alunas mesmo, dos mesmos lugares, né, das mesmas cidades, que cobram totalmente diferente. Por quê? Porque elas conseguem passar um outro valor para o cliente. Não existe certo nem existe errado, porém, quanto mais valor você conseguir agregar
para esse cliente, melhor vai ser o seu preço. É o mesmo caso do feijão, da soja. Se você coloca uma marca no feijão, vou dar um exemplo, né? Um feijão com Brasil. Acredito que tenha também importação nos Estados Unidos. Com o Brasil, você tem aquele feijão ali que é super conhecido porque já tem uma marca de confiança, já tem muito tempo no mercado. Se ele tiver o mesmo preço de um feijão totalmente desconhecido, sem dúvidas você não vai nem pegar o feijão desconhecido. Agora, se ele tiver um pouquinho a mais, você também vai preferir o com Brasil. É ou não é? Vai preferir aquele feijão que é mais famoso, que você já confia, que você sabe que não vai ficar duro, que você sabe que não vai ter um monte de pedrinha, então você já vai pegar aquele de confiança. Se tiver uma coisa muito discrepante, você vai desconfiar totalmente daquele que está mais barato. Aí que você vai ter certeza que aquele feijão ali não presta, você só vai comprar se realmente você não tiver como pagar. Mas a partir do momento que você tem como pagar, você vai pegar aquele que te passou mais confiança, aquele que te passou mais valor. Isso acontece com todos os produtos. Todos os produtos. Só que muitas empresas, né, às vezes focam no volume realmente. Então, elas não estão se importando com o valor da limpeza, elas estão se importando com o volume. Elas querem vender muito e não querem vender melhor. Então, essa é a diferença. É lógico que quanto mais você agregar volume com qualidade, né, com qualidade de cliente, ótimo. Mas existem dois tipos, né, de entendimento sobre precificação, que eu falei aqui sobre a commodity. Quanto mais commodity a sua limpeza for, ou seja, quanto mais comum a sua empresa for, cartão de visitas igual, blusa igual, logo igual, né, limpeza igual, quanto mais a sua limpeza se tornar uma commodity, se tornar uma soja, se tornar um café, se tornar um feijão, um arroz, infelizmente você não vai ter diferenciação no mercado. Imagina uma prateleira, você chegando no supermercado agora, imagina uma prateleira cheia de feijão. Você vai julgar, tá? O cliente julga. Então ele vai ver ali a embalagem, é ou não é? Outro dia eu estava fazendo esse teste com azeite. Os azeites estavam com uma diferença assim, básica ali de 3 a 4 reais. Eu estava vendo aquela fileira assim de azeite. Falei, gente, mas essa embalagem aqui tá muito bonita pelo preço, tá pouca diferença do outro. E o preço, o posicionamento de preço também do azeite, né? Quando você coloca o azeite, um dos azeites um pouco acima do resto da prateleira, você já presume que aquele azeite é melhor, mesmo sem saber qual é a procedência dele. Só por ele estar mais caro, você o seu cérebro já julga que aquele azeite é melhor. Aí depois você vai investigar, vai testar se ele realmente é bom, e se ele for bom, você vira uma possível cliente. Então é a mesma coisa da limpeza. O cliente vai julgar se você está lá no aplicativo com várias concorrências, ou se ele está fazendo pesquisa de mercado e ele vê várias concorrências, ele vai julgar o que é o melhor custo-benefício para ele. É assim que a gente faz, é assim que o cliente faz, tá? Ele vai julgar se você é uma commodity, se ele te enxergar como uma commodity, se ele te enxergar como uma simples limpeza, ele vai pechinchar, ele vai querer tirar o máximo que ele puder do valor. O máximo que ele puder. Agora, se ele te enxergar como algo diferente, como é mais caro, deve ter algum motivo para ser mais caro, aí sim é hora de você mostrar o seu diferencial, tá? Teve até o Kenneth, ele deve estar aí, que ele me perguntou, né, ontem, Thelma, como é que eu faço para falar para o cliente por que meu preço é mais caro? Imagina, né? Imagina, você se posiciona numa situação onde o seu preço está bem mais caro do que o do mercado, bem mais caro do que, digo, o mesmo nível de trabalho. Então, você se posiciona um pouco mais caro do que o mercado. Por que o cliente vai pagar a mais para você? Pensa, por quê? Porque minha limpeza é melhor. Não, ele não sabe se a sua limpeza é melhor. Por que o cliente vai pagar mais para você? Porque você tem custos
né, para garantir a eficiência do treinamento, porque você tem custos para garantir a segurança do cliente, você tem custos para manter um sistema onde o cliente receba toda a atualização sobre a limpeza, você tem custos em certificados, você tem custos em website, na estrutura da sua empresa. Então, esses são diferenciais, coisa que aquela house cleaner que ele tinha, que ele falou assim: não, mas a minha antiga house cleaner cobrava mais barato. Quem nunca ouviu isso? E aí você responde para ele: cadê ela? Lógico que você não vai falar isso, mas na sua mente você fala: cadê ela que não tá aqui? Ou ela estava trabalhando de graça, né, trabalhando por muito pouco, ou realmente não estava valendo a pena. Aí geralmente o cliente fala assim: não, mas é porque ela viajou, não porque ela se mudou, não porque ela ficou doente. Sempre, isso é mais comum do que vocês imaginam. Essa é sempre a desculpa da outra house cleaner não estar mais limpando aquela casa. E aí vem o cliente jogar essa pra gente como se fosse uma nova. E não é nova, tá? Não é nova, e a gente tem que saber se posicionar nesses momentos. São nesses momentos que ele vai falar: não, realmente eles têm esse diferencial, tá? Até pelo posicionamento, pela sua resposta para o cliente, ele já vai ver o seu tipo de profissionalismo, o tipo de empresa com quem ele está lidando, ok? Então, é muito importante, antes de falar da precificação, da parte técnica, a gente entender que tem muito valor, tá, envolvido no preço. Não existe um preço fixo, tá? Eu vou falar aqui detalhes sobre a técnica de precificação, mas não existe um preço fixo, porque uma empresa, duas empresas no mesmo lugar podem cobrar totalmente diferente. Quando eu falo totalmente diferente, é o dobro, muitas vezes é o dobro, é o triplo. E muita gente paga. Eu sempre dou o exemplo aqui de franquias. As franquias cobram um absurdo e o checklist deles é desse tamanho. E vai perguntar se eles têm dificuldade de clientes. Não tem, não tem. Aí você fica se matando lá na limpeza, querendo uma limpeza perfeita, limpando. Voltei? Tinha travado aqui, acho que eu voltou. Então você fica na casa do cliente, limpando geladeira, limpando forno para agradar o cliente, e a franquia mal está limpando o que deveria limpar. E nem por isso eles perdem cliente. Eles até perdem, mas eles conseguem outros. Eles não estão preocupados tanto com a excelência da limpeza, eles estão preocupados com toda a estrutura que tem que ser razoável para entrega para cliente. Tá? Então, existe essa questão de valor que, se você está cobrando 30, 35 dólares a sua hora, a franquia está cobrando 70, 80. E as pessoas estão pagando tranquilamente, porque elas sabem pelo que elas estão pagando. Minha internet resolveu chorar agora. E é como se eu dei o exemplo até na mentoria essa semana. Quando você quer comer um hambúrguer, tá? Comer um hambúrguer rápido, quando você já sabe qual é a qualidade do hambúrguer, você vai em franquias. Você vai no McDonald's, você vai no Burger King. É o melhor hambúrguer? Não é. Não é o melhor hambúrguer. A gente sabe que não é o melhor hambúrguer. Mas ali a gente vai encontrar um modelo de negócio que a gente já está acostumado, que a gente já sabe o que vai encontrar, que o molho não vai mudar, a carne é aquela coisa horrível que não vai mudar, mas que a gente gosta, o pão é a mesma coisa, a salada, vai ter modelos prontos já para a gente escolher. As pessoas querem isso, a praticidade ali no pagamento, diferente do que se você for numa hamburgueria artesanal, que um hambúrguer vai ser muito melhor, mas você não sabe exatamente o que vai encontrar e talvez não seja o momento para aquilo. É a mesma coisa quando um cliente, resolve contratar uma franquia de limpeza. Bora, pessoal! E a mesma coisa dele preferir uma franquia de limpeza ao invés de preferir uma house cleaner independente, uma empresa menor, onde a gente sabe que a limpeza vai ser muito melhor. Tá? Então esse é o principal motivo que também vai alterar ali o preço, né? A precificação da sua hora, a precificação da sua casa, ok?
Então vamos lá falar agora sobre precificação, sobre a parte técnica, que é importantíssima para a gente entender, antes da gente chegar lá nos números mesmo, a gente precisa entender quais são os nossos custos fixos, tá? Quais são os nossos custos variáveis. O que são custos fixos? Fixos é o que não muda, tá? É o que mensalmente você vai precisar gastar. Então você tem praticamente, né, sua helper todo mês, toda semana. Você tem os custos de telefone, custo de luz, se você tiver escritório, custo de carro, manutenção de carro, né? Você tem o pagamento do carro ali, a mensalidade, se você tiver. Então, são custos fixos que não vão mudar, tá? Podem alterar um pouquinho, mas todo mês você vai ter aquilo, você sabe que vai ter aquilo. Custos variáveis vão ser aqueles custos que nem sempre vão ser os mesmos. Então, um mês você vai ter um treinamento, um mês você vai ter pedágio, né? Um pedágio diferente, vai ter danos que você cometeu no patrimônio do cliente, você vai ter que ressarcir. São custos realmente que podem variar, tá? Então, você precisa ter noção desses dois custos da sua empresa. Por quê? Como eu dei o exemplo da franquia. Franquia tem um seguro muito mais abrangente. Franquia tem escritório, franquia tem carros de frota, né? Carros da própria empresa. A sua empresa, ela vai ser muito mais flexível com relação aos custos, né? Até por corte. Então, tudo isso daí vai afetar o preço da sua hora, tá? Isso você vai ter que contabilizar para entender qual é o preço da sua hora. Existe um cálculo que eu faço, né, que é uma base para você entender como é construído o preço da hora, tá? O preço da hora sempre é construído em cima do valor da sua helper, o valor do seu funcionário, tá? Um funcionário, na verdade, a folha de pagamento de uma empresa de limpeza, ela corresponde a praticamente 60% do faturamento de uma empresa. Ou seja, 60% de tudo que você fatura vai ser praticamente para a mão de obra. Então, é um valor muito alto que se gasta de mão de obra. O ponto principal de uma empresa de house cleaning é a mão de obra, é o ser humano. Então, é o maior custo que você vai ter no seu negócio. Então, como é que você vai fazer esse cálculo da sua hora? Você vai colocar o valor que você paga para a sua helper. Eu sei que muita gente aqui coloca, né, o valor combo, né, do dia, coloca o combo das casas, mas sempre é relacionado ao tempo de trabalho. Tá? A empresa americana é quase impossível você encontrar quem pague por dia. Existem sim, mas é praticamente impossível, porque a hora é muito mais justa. Vamos dizer que você pague $130 para uma helper. Você vai dividir o tanto de horas que ela trabalha por dia, né? 130 dividido pelas horas, e você vai achar uma média ali da hora dela. Você vai pegar esse número e você vai somar com 18% de taxa do payroll, que é a folha de pagamento. É a taxa que todo mundo que contrata alguém precisa pagar. Mais aproximadamente 6%, tá? Você vai fazer todas essas somas, aproximadamente 6% de supplies. O que são supplies? São os produtos, né? Tudo que você precisa ali para fazer a limpeza. E mais de 20 até 50% de custos do próprio negócio. Telefone, office, dependendo se você utiliza, né, escritório, se tiver carro comprado, você vai englobar tudo isso de 20 a 50% a mais, tá? Você pode colocar uma base aí de 30 a 35% para os seus custos, mas o ideal é que você tenha realmente uma lista de todos os seus custos para entender a montar sua hora exatamente. E mais 30% de lucro, que é uma base do lucro do small business, ok? Então, você vai fazendo essa conta, quando você vai colocando lá, por exemplo, $15 do funcionário, mais 18% de taxas, mais 6% de supplies, que são os produtos, né? Mais 35% de custos extras, que são os custos de manutenção do negócio, mais 30% de lucro, você vai chegar na tua hora, que geralmente fica em torno ali
de 30 a 40 dólares a hora base da sua empresa de limpeza, tá? Então, com essa hora, você contabilizando a sua hora, você consegue pagar a helper e ter o lucro do seu negócio. Empresa, quando é muito grande, o lucro dela, a margem de lucro dela é ainda menor. Só que é lógico que o faturamento é maior. Mas a empresa, quando é muito grande, a margem de lucro dela é de 15%, no máximo 20%. Então, é menor do que a de um small business, do que um negócio pequeno, porém, o faturamento delas é maior, tá? Então, é importante a gente entender toda essa construção da hora. Muita gente fala assim, cobra 30, cobra 35, mas nem sabe por que está fazendo isso. Tá? É importante a gente entender, né, como é construído a hora para a gente não comer mosca, para a gente não ser passada para trás na hora da precificação. Entendido isso, agora que você já entende quanto vale a sua hora, a gente vai falar sobre os métodos de precificação, ok? Existem alguns métodos de precificação, eu separei aqui 3 que são mais comuns e depois eu quero saber de vocês qual é o tipo de método que vocês utilizam. Eu tô vendo aqui a Jéssica aqui, devemos cobrar por hora? Não, tá? Eu vou falar sobre isso. Exclui isso da sua vida. Uma vez me fizeram uma pergunta, Thelma, o que você mudaria se você fosse criar um schedule hoje? Na verdade, são 2 coisas, né? A primeira, não colocaria nome próprio, e a segunda é cobrar por hora nunca, porque eu fiz isso e foi uma experiência horrorosa. Assim, eu peguei os clientes que queriam contabilizar até a hora de limpar o tapete, se sobrasse 1 minuto eu tinha que voltar para fazer mais alguma coisa. Então era um estilo de trabalho que eu realmente não era para mim, não era para minha empresa, não tinha aquela visão de negócio. Se estava limpo, se foi feito o que era combinado, não tem que ficar ali enrolando por mais 5 minutos. Então realmente cobrar por hora não é o ideal e a gente vai entender também a exceção e como você deve fazer, tá? Então, a gente tem 3 métodos de precificação. O primeiro é por square feet, o segundo são por cômodos, e o terceiro é por hora ou flat rate, que é o valor fechado, tá? Então, é importante que a gente tenha esses 3 tipos de precificação e a gente... tô vendo aí, por hora tô fora. Realmente não vale a pena, principalmente quando você é um negócio, tá? Então, existem esses 3 métodos de precificação. Para alguns casos é mais conveniente usar um, para outros casos é mais conveniente usar outro. Não existe um 100% certo, não existe outro 100% errado. O que você consegue é se adaptar melhor a uma forma ou outra de precificação. Lembrando que, independente do método que você vá utilizar, todos esses são baseados no tempo. Sempre tempo. Square feet, quarto ou por hora é sempre pelo tempo. A única coisa que vai acontecer é transformar aquilo dali em outra forma de contabilizar, mas é sempre pelo tempo, ok? Então, por square feet, vamos começar por square feet. Eu quero saber aqui quem é que cobra por square feet. Quem aqui cobra por square feet? Quero saber aqui quem é que cobra por square feet. Tem muita gente que fala, eu pergunto assim, quanto square feet tem essa casa? Aí a pessoa fala, não sei, Thelma, só sei quantos quartos. Então tem gente que não se adapta ao square feet, até pela questão de metragem, de tamanho, e acaba confundindo. A Camila falou que ela cobra por square feet. Você acha mais fácil, Camila? Em pós-construção, olha a Vanusa, em pós-construção eu cobro. Kennedy, eu cobro por cômodo, não sei nada de medida, eu não. Então, pessoal, eu tava lendo aqui a pergunta muito longa, mas daqui a pouco eu volto para você. Então, eu só queria saber qual era a quantidade de pessoas, mais ou menos, que cobravam por square feet, porque não é muito comum, principalmente no mercado brasileiro. O americano utiliza bastante esse método, que acha um pouco mais justo, tá? Mais fácil também de precificar.
Então, como é que a gente vai cobrar por square feet? Existe uma base, a gente estava falando até sobre isso ontem na mentoria, existe uma base de valor, tá? Atualmente, com toda a inflação, por square feet você pode cobrar ali de 0,07 até 0,12 por square feet, limpeza regular, tá? 0,07 a 0,12. Inclusive a gente discutiu ontem, porque discutiu no bom sentido, porque tem alguns lugares que o custo de vida é muito alto e se cobra até muito mais do que isso, 0,15 até 0,20. Então, é uma base de valor, tá? Onde você vai se guiar para cobrar por square feet, ok? Se for uma deep cleaning, você vai cobrar de acordo com a sua checklist. De acordo também com a sujeira da casa. Você pode até dobrar esse valor, né? Se você cobra, por exemplo, 0,10 por uma limpeza regular, você vai dobrar esse valor numa deep cleaning, dependendo da sua checklist, dependendo do seu tempo. Porque o que acontece? Muitas empresas brasileiras, né, a gente como house cleaners brasileiras, a gente investe muito no deep cleaning. Só que é um valor alto para o cliente fechar. Então você tem que mostrar por que o seu valor é alto. Por que aquele valor ali está muito acima de uma empresa americana, por que ele deve pagar por aquilo? Porque assim, se for por indicação, ótimo, mas se não for, o cliente fica desconfiado. Nossa, eu vou pagar 400, 500 dólares numa deep cleaning, minha casa não é nem tão grande, mas ele não sabe exatamente o que você faz durante a limpeza, quantas horas você demora durante a limpeza. Então é importante você já deixar claro os seus diferenciais, por que a sua limpeza, né, é tão cara. Tem gente que arrasta móvel, tem gente que limpa geladeira, forno na deep cleaning. Eu não fazia nada disso, nem arrastar móvel, nem utilizar escada, nem geladeira, nem forno, tá? Isso só era adicionado caso o cliente pedisse. Mas tem gente que faz tudo isso e com isso vai encarecendo a limpeza também. Mas muitas pessoas cobram esse valor, né, pela geladeira, pelo forno, mas nem sempre eu, como cliente, quero. Então você precisa entender também a necessidade do cliente para não perder aquela venda por detalhe. Às vezes o cliente não quer que a geladeira e o forno sejam limpos. Então, se ele achar caro, você pode negociar essas partes também. Olha, então eu posso retirar a geladeira e o forno. Olha, eu posso retirar um cômodo. Eu posso retirar o basement que não vai precisar ser limpo né, na deep cleaning. Ou eu posso tirar o quarto de visitas. Então, você pode negociar o preço da sua limpeza também dessa forma. É mais justo do que você simplesmente baixar o preço por baixar e fazer tudo. Tá? Fazer tudo. Então, negocie o preço dessa forma que fica mais justo e você não vai parecer ali que estava realmente barateando o seu serviço. Você está trocando um valor, né, um pedaço do valor da sua limpeza pelo aquele cômodo que talvez o cliente não vá usar. Então, você consegue negociar o preço dessa forma, ok? Então, o square feet é muito interessante. A Vanusa falou aí que pós-construção ela usa o square feet, é muito utilizado tanto no comercial como em pós-construção. O square feet, porque você consegue ser muito mais exato, tá? Então você não tem aquela dificuldade na hora, mas tem banheiros, mas tem isso, mas tem aquilo, não. Você, pelo square feet, já está muito mais fácil ali de calcular. Então é uma boa opção para vocês que se embolam, que às vezes o cliente só fala assim, minha casa tem 2.000 square feet. Ou minha casa tem 3.000 square feet. Você já sabe mentalmente que você vai ter que multiplicar aquele valor do square feet por 0,07 até 0,12, dependendo da sua região, pode até subir mais um pouquinho. Mas aí você já tem a noção que você não vai estar perdendo. Lógico, dependendo da situação da casa, você também consegue ir alterando esse valor nessa margem, né, na base dessa precificação do square feet, ok? Thelma, sobre cliente que quer 2 vezes na semana. O que é bom vocês entenderem? A gente tem uma margem de 0,07 até 0,12, estou dando exemplo. Então, vocês conseguem estipular
a mensal, a quinzenal e a semanal dentro dessa margem. Tá? Vocês conseguem estipular o valor dentro dessa margem. E aí vocês vão precificar a casa do cliente de forma recorrente dentro dessa margem, que aí vocês não vão estar perdendo e vocês, né, vai ser mais fácil de contabilizar. Uma coisa, sempre de uma frequência para outra, o ideal é que vocês considerem de 10 até 30, 40%, tem gente que considera até 50% de uma para outra. Mas outro ponto importante, vocês precisam ser estratégicos. Não adianta colocar lá para o cliente uma diferença exata entre uma e outra, que ele vai falar, ah, não, essa daqui é melhor. Ah, não, essa daqui é melhor. Não, vocês têm que tornar atraentes o que vocês querem que eles escolham. Lógico, não perdendo dinheiro, não tendo prejuízo, mas vocês têm que tornar atraente aquele preço que você quer que eles escolham. Eu vou dar um exemplo. Se você entra em qualquer site onde tem planos de assinatura, a limpeza recorrente é um plano de assinatura. Então, se você tem plano de assinatura onde o plano anual é muito mais conveniente, muito mais vantajoso, você como cliente vai escolher aquilo. Ou se você vê, né, que tem sempre um plano assim, recomendado, embaixo tem, né, as características do plano e o valor. Aí você fala, vou aqui nesse recomendado que está muito mais vantajoso. A empresa que criou aquele plano, ela já está estrategicamente te mostrando o que elas querem que você escolha, que é o mais vantajoso para eles também. Se por acaso você era o mais vantajoso, o mensal, e você escolheu o anual, eles também não vão estar perdendo. Mas não é o foco deles vender tantos anuais. Mas eles dão aquela opção ali porque existem vários tipos de cliente. Tá? Então, vocês quando forem criar o preço, pensem na estratégia para vender a frequência que vocês querem. Isso é muito importante. Se você quer que mais clientes quinzenais, pense no preço estratégico para a limpeza quinzenal. Se você quer mais clientes semanais, mostre isso nos números, que a limpeza semanal para ele vai ser muito mais atraente. E, se precisar, coloque sua autoridade, né, como profissional da limpeza. Olha, você tem cachorro, você tem crianças, então é muito mais vantajoso para a sua família que você escolha o plano semanal, onde a casa vai estar sempre limpa. Vamos aplicar uma rotatividade de atividades, de itens de limpeza, e você vai manter a casa sempre limpa. Então isso tudo é venda, é marketing, é justamente para você aumentar a probabilidade, né, estrategicamente da precificação da sua empresa, ok? Exemplos, por favor. Vou dar um exemplo. Se você coloca uma semanal, a semanal vamos dizer que seja $120, e você coloca uma quinzenal, 140, ou você coloca uma mensal, $320, você acha que ele vai pegar uma mensal? Tá muito acima do resto. Então ele vai ficar na atenção ali na semanal e na quinzenal. E aí, estrategicamente, você pode colocar um valor onde a quinzenal seja muito mais atrativa. Por exemplo, eu não gostava de cliente semanal, eu gostava muito de cliente quinzenal. Porque o cliente semanal é aquele cliente que muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes é chato, que fica muito reclamão, né? Não sei se aí vocês têm cliente semanal, mas eu nunca tive muita habilidade com cliente semanal. Então eu gostava daquele cliente quinzenal. O cliente quinzenal não perturba. Não é igual aquele mensal que acumula muita sujeira e a gente fica demorando lá. E também não é aquele semanal que é chato, que vai querer a casa super limpa o tempo todo, tá sempre achando uma coisinha aqui e ali. Então eu gostava, né, pro meu negócio, de clientes quinzenais. Mas você pode, dependendo do que você quiser, né, estrategicamente, tender a um preço muito mais vantajoso para o cliente no semanal. Como que você faz isso? Você coloca um preço muito mais atrativo. Esse exemplo que eu dei, se é $120 o semanal, você pode colocar, por exemplo, o quinzenal, 200. É muito mais vantajoso para ele pegar o semanal.
Nossa, no mês eu vou pagar quase a mesma coisa e vou ter 4 limpezas no mês, né? Vou ter 4 semanas de limpeza. Ou ao contrário, né? Se por acaso ele escolher o quinzenal, você vai estar ganhando, vai estar ótimo para você, mas a intenção é que ele escolha o semanal. Ficou claro? Pensei agora se o custo da Helper ficou confuso, melhor seria quinzenal e não semanal. Na verdade, o custo da Helper vai ser o mesmo, tá? No quinzenal ou no semanal, quanto mais limpeza você tiver, né, no mês, você vai ter que pagar por aquela Helper. A Lucinha, amo mensais, cobro a mais e eles pagam sorrindo. É uma estratégia, Lúcia, é uma estratégia. Tem gente que realmente gosta de mensal. E eu conheço um monte de gente que odeia limpeza mensal. Mas acaba, né, você como dona de um negócio, atraindo o que você mais quer para o seu negócio. Então você pode estrategicamente deixar um preço, né, mais atrativo ali para o mensal, um preço alto, mas que né, você consegue, por exemplo, colocar um preço, vamos dizer, $300 mensal, um preço muito próximo no quinzenal e um preço muito próximo também no semanal. O que ele vai pensar? Vou pegar o mensal. Tá muito mais atrativo eu pegar o mensal. Então isso tudo é estratégia de preço. Não quer dizer exatamente que a sua hora vai ser contabilizada e vai bater certinho ali com o que você colocou. Não, é estratégia. Você não vai perder em nenhum dos casos. Tudo ali já está contabilizado. Mas o que você quer que ele escolha vai estar ali muito mais evidente. Ok? Então, tô vendo aí, gosto de quinzenal. Eu também gosto de quinzenal, tá? Então, por square feet, né? Voltando a square feet, você pode precificar dessa forma. Se for deep cleaning, você coloca, né, até 100% a mais, dependendo da sua limpeza. Eu, por exemplo, colocava 70% a mais porque eu não fazia muitas coisas além do checklist da Standard Cleaning. A única coisa que mudava realmente era o tempo na limpeza, ok? Outra forma de precificação, por cômodos. Quem aqui cobra por cômodos? Eu vi que o Kenneth cobra. Quem aqui cobra por cômodos? É um tipo de precificação que muita gente acha mais fácil, né, a cobrar. Eu nunca utilizei por cômodo, nunca utilizei, mas eu sei que tem algumas pessoas que utilizam. Quem aqui... Val também cobra, Van também, Kennedy também. Eu cobro por cômodos. Estou tentando, mas não é todos que estão aceitando. Eu não. Eu nunca cobrei por cômodo, porque você acaba resolvendo ali, né? A Lucinha cobra também por cômodo, eu calculo por banheiro e quarto, legal, por intuição, aí é difícil, hein? Uma amiga me disse que devo cobrar por casa, tipo 150 por casa. Não, isso daí não rola não, porque vai englobar muita coisa e não vai funcionar. Você com certeza em uma vai perder, na outra vai ganhar, mas geralmente você vai perder. É igual aquela pessoa que na precificação de limpeza regular, só existe para ela 100 a 130. Não existe mais outro preço. É 100, 130. Quando a casa é gigante é 180. Mas não sai daquele 100, 130. Eu tinha uma amiga que ela não sabia precificar e ela cobrava de 100 a 130. De 100... Eu falei, gente, você não tá nem raciocinando a casa. Não, porque aqui 100 não tem erro. Não, de 100 a 130 você tem que entender por que 100 a 130, né? Deixa eu ver aqui, não sei se inclui. O problema são aquelas com cômodos pequenos. Quando você cobra por cômodo, um vai acabar cobrindo o outro, caso seja um mais rápido, né, um menor. O que é ideal, tá? Eu coloquei aqui por cômodo, você vai ter que começar a cobrar por cômodo, geralmente você cobra de 15 a 20 por quarto, tá? E 30, 35 por banheiro e cozinha.
Pode chegar muito mais do que isso, tá? Pode chegar a 50, 60, mas geralmente é esse valor para você achar uma média ali da casa. Eu, sinceramente, eu não gosto de cobrar por cômodo, porque é muito difícil você ser exato, né? Cada cômodo, imagina, você cobrar 15 a 25 dólares por quarto e um quarto ser gigante, o outro ser, né, da outra casa ser menor e você cobrar a mesma coisa. Aí uma cozinha tem muito mais dificuldade, né? Tem cozinha que a gente sabe que o chão é difícil, que o fogão é difícil, que a geladeira é mais complicada de limpar, que os móveis estão muito... são aqueles móveis que agarram gordura, então tudo isso precisa ser contabilizado também, né, na hora da precificação. Então você não é lógico que o cômodo é mais uma referência, mas você precisa dosar isso na hora da precificação. Vou dar um exemplo. Se uma casa ela tem muito carpete, vocês cobram mais ou cobram menos? Me respondam aí. Se uma casa tem muito carpete, vocês cobram mais ou cobram menos? Menos. 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 Isso aí, vocês estão afiadíssimas. Por que você precisa cobrar menos? Precisa não, mas por que você deve cobrar menos numa casa que é carpete? Porque você vai passar o aspirador e pronto, seu trabalho foi feito. Agora imagina uma casa onde você tem que passar o aspirador, né, no hard floor, depois você tem que passar um pano cuidadosamente, senão o chão vai manchar, né? Olha, é muito mais trabalho do que você simplesmente passar um aspirador. Então, tudo isso vai precisar ser contabilizado. Se você tem uma escada onde você passa somente o aspirador, é uma coisa. Se você tem uma escada onde você tem que passar um aspirador, depois vir passando pano, né, com muitos detalhes, isso precisa ser contabilizado. Eu tinha uma casa recorrente que o chão dela, assim, era um casal novo, um trabalhava no Facebook e a outra no Google, né? A casa era toda de piso de mármore. Toda. E não era uma casa pequena, era uma casa de 3 andares, semanal, gigante. Então eu nunca poderia comparar aquela casa com outra onde tivesse carpete ou que tivesse um piso de madeira, porque aquele tipo de piso dava muito trabalho. Muito trabalho, tinha que estar brilhando, tinha umas partes foscas e tinha outras partes que já eram com uma camada de proteção. Então, e detalhe, né? Os móveis da casa eram de madeiras cruas, então não podia utilizar muita coisa. A gente limpava com lenço umedecido de bebê, que foi a recomendação da fábrica. Então era muito detalhe, tá? Para uma casa gigante que precisava ser limpa, que é diferente de uma casa onde o chão é de carpete ou tem aquele... Eu não sei se vocês gostam, mas quando a casa era com aquela madeira velha, eu adorava. Por quê? Porque não fica muito detalhado o tipo de limpeza que você faz. Qualquer produto pega, né? Você não fica tão aparente ali se você passou o mop e não ficou totalmente uniforme, porque a própria madeira já conserta, certo? Então, eu pelo menos, né, casas mais antigas, em Seattle tinha bastante, é muito diferente de uma casa para outra. Então, quando você for precificar por cômodo, né, como eu falei aqui, de 15 a 25 por quarto e, deixa eu voltar aqui, de 35 até 60 por banheiro e cozinha, tá? Quando você for precificar, você precisa entender muito da casa. E é por esse motivo que não existe uma fórmula mágica para a precificação. Não existe. Por conta disso, é muito detalhe. Que só você que tem um olho já crítico ali da limpeza que você consegue identificar. Mas isso daqui que eu tô falando é uma base. É uma base, né? Tem gente que pega a base das próprias casas e fala assim, não, essa daqui é igual a casa que eu tenho, então eu vou cobrar a mesma coisa. Porque já sabe que é o tempo que demora, né? Já sabe como vai ser limpa, ok? Então, por cômodo,
Eu não sou adepta, eu realmente não gosto, mas se você se adaptou, ótimo, desde que você leve esses pontos em consideração também. O outro método é por hora. Agora que eu já ensinei a vocês a como você vai construir a hora do seu negócio, né, que geralmente fica ali um mínimo de $30 para quem está iniciando o negócio e até $60, $70 para quem já é maior, né, para quem tem mais custos, mas a base ali para quem está iniciando, para quem já tem o registro, tem o seguro, é uma base de $40. Ok? Então você vai cobrar $40 por hora mentalmente. Por quê? Eu já disse aqui que eu não concordo em cobrar por hora, mas tem uma exceção. Tem muita gente que cobra por hora no Move Out, tem muita gente que cobra por hora na Deep Cleaning, e isso é aceitável, porque você não sabe exatamente quanto tempo aquela casa vai levar. É muito difícil, às vezes, na Deep Cleaning, ou se você vai fazer uma estimativa por telefone, acertar o quanto tempo aquela casa vai levar. Você não sabe quão suja aquela casa está. Então tem muita gente que cobra por hora, né, de $50 até $70 por hora, uma deep cleaning ou a própria move out, né, independente da limpeza, você cobra por hora porque você não sabe exatamente quanto tempo você vai levar para limpar. Ok, aceitável. Fora isso, limpeza regular ou até deep cleaning é por flat rate, valor fechado. Então, como é que você vai fazer? Agora que você sabe a base da sua hora, você vai calcular, né? Você que já tem experiência, você vai calcular quanto tempo mais ou menos você vai trabalhar naquela casa. Vamos dizer que você cobre $40 a hora e você estime que você vai ficar 3 horas, tá? Vamos botar 4 horas. Então, você vai pegar esse valor e você vai arredondar, tá? Você vai ter aquela sua base de tempo. E aí, você vai arredondar sempre para cima, se for o caso. Mas você não pode diminuir essa sua hora. Porque o que acontece quando você diminui o valor da sua hora? Ela não vai sair da helper. Ela não vai sair dos seus custos fixos. Ela não vai sair dos seus custos variáveis. De onde ela vai sair? De onde o desconto dessa hora vai sair? Qual é o item que eu falei? Dos 30%. Esse desconto da hora vai sair, desconto do preço vai sair do lucro da empresa. Então, toda vez que você dá um desconto e você já não consegue mais, exatamente, Adriana, quando você já não consegue mais chegar onde o cliente está falando, se você diminuir disso, você está tirando do lucro da empresa. Se você não trabalha com helper, se você vai na casa, você está se pagando como helper. Tá? Você está se pagando como helper e você não vai ter lucro naquela limpeza, você está ganhando como funcionária. Agora, se você já administra o seu schedule, você vai precisar ter esse lucro, senão você não se paga. Então não tem como você diminuir, né, alterar menos do que você já deu de desconto, porque senão você tem que contabilizar a sua hora. Se você está ali colocando menos de 40, por exemplo, por hora, você vai perder o lucro da sua empresa. Então você vai pagar sua helper, você vai pagar suas contas, você vai pagar seu seguro, tudo certinho, e na hora de você se pagar não vai ter. Então, se você já chegou no seu limite, não é não. Porque você só vai ter volume de casas, mas você não vai ter lucro. E o que acontece é que tem muitas pessoas aí, né, trabalhando, não sabem nem o que estão cobrando, não sabem nem a margem de lucro, porque elas não fazem contas. Então, quando você contabilizar o quanto tempo você vai trabalhar, inclusive eu fiz um post aqui do MadePad de uma empresa do Canadá, né? Eles têm 2.000 clientes e eles cobram por hora. Então eles têm a base ali do valor da empresa é $40, de 35 a $40 por hora, por funcionário, e eles pagam a funcionária $18 mais ou menos, tá? E o resto é da empresa. Se eles diminuírem, se eles derem desconto para o cliente, vai tirar do lucro da empresa. Isso não funciona.
Se o cliente quer mais desconto que aquilo, ele vai procurar em outro lugar. Ele vai pegar a Cleaning Lady, onde ela só se paga a hora, ela se paga como funcionária e ela não tem despesa nenhuma e tá ótima. E tá tudo bem, tá? Porém, você como dona de um negócio, eu tenho certeza aqui que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter times, você não pode tirar do lucro da empresa, senão é você que não está ganhando, você não está sendo paga. Você está pagando sua helper, você está pagando seus custos, a sua empresa, mas você não está sendo paga. Então, quando você cobrar por hora, tá? Pense, por hora, porém, eu não posso diminuir a minha hora. A minha hora base eu não posso diminuir. Você precisa saber até onde você pode ir. Até onde você pode ir com desconto. Não é o desconto que o cliente está pedindo, é até onde você pode ir. Isso é importantíssimo para você passar para o próximo nível de empresa, de negócio. Tem muita gente que não consegue passar para o próximo nível porque os números não batem, os números não ajudam. Você mal consegue pagar a helper, você mal consegue pagar os custos do seu negócio. Como é que você vai ter lucro para reinvestir? Como é que você vai ter lucro para investir em mais captação? Você tem que tirar do seu. Às vezes do seu como funcionária, você tem que tirar para investir na própria empresa, porque você precificou errado. Você foi dando desconto, você foi cobrando qualquer valor, onde hoje você não tem margem para reinvestir na própria empresa. A sua empresa hoje não tem lucro. Se você tem times e você não tem uma margem de lucro, você não é paga. Você está sempre degolada, justamente porque você não soube precificar. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que a precificação vai ser o fator fundamental para vocês passarem para o próximo nível do negócio, que é aquele nível onde vocês administram, é aquele nível onde vocês querem realmente sair ali do braçal, sair do operacional para conseguir crescer o negócio, escalar o negócio. Então a precificação tem um fator fundamental. Eu lido com mentoradas o tempo todo e eu sei que o preço dela, casas, desde, vamos dizer, 5, 6, 10 anos, está tão defasado, tá um preço tão baixo que mal dá para respirar. Então o preço tem um peso muito grande em como você vai passar para o próximo nível. E quando você vai passar para o próximo nível. Porque sem um preço correto, você não consegue fazer. Porque você não consegue pagar helper. Porque você não consegue fazer investimento. Porque você não consegue se pagar. Ok? Então, por isso que o título da live é como precificar e por que você deve precificar correto. Senão você trava, você fica num ciclo onde você cobra pouco, não consegue reinvestir, aí não consegue se pagar, você não consegue investir em você mesma, aí você fica naquele ciclo. Por isso que muitas pessoas falam aqui pra mim, Thelma, eu não consigo entrar no curso, não consigo pagar. Justamente, você tá no ciclo e é difícil você sair do ciclo se você não entender essa parte da precificação. Se o cliente está lá pechinchando e você já não consegue mais descer, tchau e benção. Ninguém vai trabalhar de graça. Porque é isso que muitas pessoas fazem. Elas se pagam como funcionárias e elas não se pagam como empresa. Então elas não conseguem sair daquele ciclo. Aí para contratar uma helper é um suor, não sabe se vai ter aquela casa, já fica ali contando o dinheiro. Porque o preço está muito apertado. Se acontece qualquer coisinha no schedule, pronto, aí ferrou tudo de vez. Então a precificação é um fator fundamental que vai ditar qual será o próximo passo do seu negócio. Isso é importantíssimo, não estou falando aqui para assustar, mas se você está com preços muito defasados, tá? Se atente, melhore, se destaque, se diferencie, porque também a gente precisa entregar algo para receber aquele algo de volta. Você precisa se diferenciar. E para aqueles clientes antigos, vá
gradualmente aumentando os valores. Vá gradualmente aumentando os valores, principalmente se você já sabe onde captar novos clientes. Não fique engessadas, ai meu Deus, mas eu vou perder aquele cliente antigo. É lógico, ninguém quer perder um cliente sem ter outro em vista. Ninguém vai perder um cliente sem ter outro em vista. Ninguém vai sair de um emprego sem ter outro em vista. Você vai pesquisar, você vai ver o mercado onde tem outro emprego e aí sim você vai sair daquele seu antigo. Então, antes de mandar aqueles todos clientes antigos que estão com preço defasados e não querem aumentar o valor, vá buscar na fonte, vá buscar em fontes de captação onde encontrar novos clientes. Porque aqueles seus antigos não vão conseguir deixar o seu negócio ir para o próximo level, para o próximo nível. Ok? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu devo ganhar quanto a mais que a helper já retirando os outros gastos? É uma pergunta totalmente vaga, tá? O que você tem que pensar é faturamento, sua receita mensal, a margem de lucro ali, que é a partir de 30% para small business. Se for mais do que isso, ótimo, mas geralmente é a partir de 30% do small business, ok? E não diariamente quanto você deve ganhar, até porque vai variar muito. Um dia você pode ganhar $700 a mais, no outro dia pode ser 300, mas o importante é você entender que você precisa realmente faturar de acordo com a sua empresa, você cobrar como um negócio e não como uma house cleaner, como uma funcionária, tá? Tem gente que fala assim, quando eu era helper, eu ganhava $120 por dia. Então, se eu cobrar nessa casa aqui gigante $100, eu tô no lucro. Você não tá no lucro. Você está criando o seu próprio monstro. Você está criando o seu próprio monstro. Você está criando algo que vai te tirar de um lugar e não vai deixar você ir para outro. Então, antes de você precificar referente à sua situação atual, pense, será que essa precificação vai me deixar, por exemplo, eu contratar helper? Será que essa precificação vai deixar eu um dia administrar o schedule? Calma aí. Voltei, ainda bem que eu não saí. Vocês estão me ouvindo? Avisem aí se estão me ouvindo ou não, ou se eu caí de vez. Voltei, então tá ótimo. Então, pessoal, essas foram as 3 formas de precificação. Eu, pessoalmente, gosto do flat rate para a maioria das situações, que é o valor fechado, onde você consegue contabilizar a sua hora e colocar aquele acréscimo ali que dá para acrescentar de acordo com o valor da sua empresa. Aquele valor, o mesmo valor da Apple, aquele mesmo valor que vai ser acrescentado na commodity da limpeza. Uma coisa é você pagar suas contas e outra é aquele valor que você está gerando, tá? Pela sua limpeza. Então, esse valor não é tangível, você não consegue mensurar o valor da sua empresa. Se você está pagando 5, 6 mil dólares, não, 6 mil dólares não, vou falar 3 mil dólares em um iPhone, 10 mil dólares em um MacBook, ele não vale aquilo ali. O que vale é o valor que você está pagando, né? É o valor que a Apple criou naquele produto. Então, é a mesma coisa que a gente tem que transferir para a limpeza. Não é só a limpeza em si, é todo o valor que você está gerando. É o seu produto que é diferente, é o seu atendimento que é diferente, é o tipo de limpeza que é diferente. Isso tudo gera valor que o cliente percebe e ele quer pagar por aquilo, ok? Então, muito importante quando a gente fala de precificação é entender a questão do valor também. Então, meu posicionamento é que flat rate é quase sempre a melhor opção de método de precificação e o square feet também é muito utilizado, principalmente quando são lugares grandes ou quando são pós-construção ou comercial, limpeza comercial também, o square feet é imbatível. Então, vocês podem utilizar esses 2 tipos, né, esses 3 tipos de precificação, mas o flat rate para mim é o queridinho e o square feet também em algumas situações.
Exatamente, Adriana. A responsabilidade e a pontualidade também são essenciais, que vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença no valor da sua empresa. Ficou claro, pessoal? Acho que o nosso tempo acabou por aqui no Instagram, mas eu queria agradecer a todo mundo. Eu espero realmente que eu tenha ajudado nessa parte de precificação. Eu sei que é um tema muito sensível, um tema detalhado, onde eu precisaria, lógico, de mais tempo para explicar, mas eu acredito que agora muitas pessoas aqui tenham se situado nessa questão de não tornar a sua limpeza uma commodity, um arroz e feijão, e você ali acrescentar realmente uma comida de verdade, né, um valor de verdade na sua limpeza, para você não ter que concorrer o tempo todo pelo preço. Quem tem uma limpeza commodity tem que concorrer pelo preço. Quem tem uma limpeza de valor consegue se destacar ali perante as outras, ok? Então, pessoal, muito obrigada. Nos vemos terça-feira, Ana. A gente se vê terça-feira e eu vou começar a falar sobre recessão, tá? Para as alunas, para as mentoradas. Eu já estou separando o material aqui e a gente vai começar a ter schedule blindado. Isso aí, isso aí. Então, terça-feira a gente tem esse encontro, né, Ana? A gente se vê lá. Pessoal, muito obrigada pela atenção, muito obrigada aqui por compartilhar conhecimento aqui também. Até a próxima, até semana que vem na próxima live. Pessoal do Projeto Ela, a gente se vê na terça-feira. Um beijo, pessoal!